Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Leitura do Livro dos Espíritos, A Alma Depois da Morte. Questão 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Quer dizer, reentra ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Questão 150. A alma, depois da morte, conserva sua individualidade? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Como a alma constata sua individualidade, uma vez que não tem mais o seu corpo material, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Ao pessoal que está nos vendo pela internet também, sejam todos bem-vindos novamente aqui para mais uma palestra. Bom, gente, eu vou falar de um assunto que, pelo menos, teria que ser algumas horas, né? Mas eu vou falar um pouco na Identidade Eterna sobre isso, com mais tempo, né? E também na leitura do Livro dos Médiuns, o estudo que a gente está fazendo há 15 dias. Então, esse domingo não vai ter, mas no outro nós voltamos novamente com a leitura do Livro dos Médiuns, onde eu vou poder explicar isso com mais calma. Eu vou tentar colocar aqui algumas coisas a respeito da materialização, sem a pretensão de convencer ninguém, porque o que a gente precisa, o que a gente aprende da doutrina espírita, é que a gente tem que buscar duvidar e pesquisar, né? E nem tudo aquilo que parece ser, né, às vezes não é. Tem casos de materializações que eu vi já ali na internet, que foram uma fraude, obviamente, assim como as pessoas fraudam dinheiro, né? Mas ninguém deixa de juntar uma nota de R$100 se está no chão, né? Porque um dia fraudaram, fizeram, né, uma nota falsa que vai ser todas mentiras, né? Vão ser falsas. Enfim, a materializações, gente, dos espíritos, é algo que aconteceu durante vários séculos. Hoje, há uma diferença, tá? Depois que eu vou falar sobre materializações e vidência de um espírito, tá? As materializações, elas não são tão comuns hoje. É bem difícil acontecer, tá? E eu vou dizer o porquê. Há um tempo atrás, vamos supor, lá pelo século XIX, ali no tempo de Kardec, ali 18 para 19, início do século XX também, havia uma necessidade da espiritualidade de chamar a atenção dos cientistas para a questão da espiritualidade, da existência do espírito, de um ser inteligente que sobrevivia à morte do corpo físico e estava ali para se comunicar. Apesar de que isso vem desde o tempo da pré-história, desde o tempo que nós caminhávamos, né, éramos nômades, acontecia isso. Mas foi ali, no século XIX, onde a espiritualidade resolveu dar uma chacoalhada na gente, para que a gente virasse a nossa visão, o nosso foco para a questão do espírito. Então, obviamente, precisava ter as mesas girantes, como você já deve ter visto, né? As mesas que balançavam, se comunicavam através de um médium ali, dos fluidos de um médium, da ectoplasmia, que são as energias do médium que ele vai liberando, tá? Que a gente não enxerga, mas ele libera, tá? E que havia essa necessidade porque as pessoas estavam meio que anestesiadas pelos dogmas religiosos da época. Tá? Eles estavam assim levando a religião como fosse uma coisa, sabe? Eu sou time X, time Y. Eu sou da religião tal, X. Mas não estavam acontecendo a reforma íntima, não estavam realmente preocupados com a questão do espírito, de se modificar, pensando no depois, né, que a gente parte e adentra no mundo espiritual. A gente estava aqui um pouco meio que adormecido. Então, houve essa necessidade, tanto é que vocês, não sei se vocês assistiram, mas saiu agora o filme Kardec, né? Dá para assistir aí, teve no cinema, agora dá para assistir também no Netflix, né? Netflix, eu assisti uma vez, vou assistir outra vez. Ali foi um terço
aquilo eu acho que não foi nem um pouco do que aconteceu realmente. Ali eles fizeram assim, né, mais ou menos um resumo. Mas ali vocês deu para perceber que havia uma necessidade de ter todos esses fenômenos de efeitos físicos, de bater mesa, enfim, de surgir, aparecer objetos em salas fechadas, etc. E tal, e começou-se a ter as materializações diante de cientistas. Tá? Claro que, falando isso, alguns familiares meus vão dizer que isso aí é pura besteira minha, eu acredito porque eu sou espírita, e isso aí já foi provado que é fraude. Não, não é assim. A gente sabe que houve. Assim como houve fraudes em psicografias, houve fraudes em psicofonia, houve fraudes pseudo-médiums, né, que não são médiums, que acabam se fazendo de médiums porque querem ter um holofote. Né? A gente sabe disso, mas a gente tem que ver também que tem fenômenos que aconteceram na frente de cientistas de renome internacional do século XIX, século XX, tá? Que estiveram ali, que fizeram tudo o que a gente possa imaginar para combater a fraude, desde salas muito bem vigiadas, analisadas antes das materializações, após as materializações. Teve alguns que eu vou mostrar aqui, algumas fotos, de espíritos que foram até, digamos, tocados pelos cientistas, né? E a gente sabe que, como o médium está ali em transe e ele solta o ectoplasma, e esse ectoplasma ele vai condensando, ele vai ficando visível a nós. Porque todo médium solta, tá? Todo médium, quando está aqui, mesmo psicografando, mesmo na psicofonia, ele tem ectoplasma em torno dele, que a espiritualidade usa essa energia, essa ectoplasmia, para poder falar ou escrever ou acontecer algum fenômeno físico. A materialização, ela é, digamos assim, a ectoplasmia 10 vezes mais, né? E ela é mais densa, e por isso que ela consegue aparecer. E ela tem um aspecto, um aspecto branco, parece que ela é de algodão, e em alguns momentos parece que é um lençol. Aí vocês vão ver por que tem espírito que parece que está todo em volta de lençol. Aí onde as pessoas que dizem que é mentira, dizem que é um médium que está enrolado no lençol, ou não aparece todo o rosto, ou aparece parcialmente. Aí eu digo assim para as pessoas que falam isso, é que vocês precisam, antes de refutar um fenômeno, você precisa conhecer o fenômeno em si. Como ele se dá. Como se dá o fenômeno da materialização. Porque senão não basta dizer, eu não acredito, isso aí é mentira. Não, isso aí é muito fácil. A gente tem que primeiro conhecer, para depois dizer, olha, eu estudei, eu vi tudo certinho e eu identifiquei que isso aqui é uma mentira. Aí o assunto é outro. Mas geralmente eles simplesmente olham e dizem, não, isso aí não pode ser verdade. Aconteceu as materializações desde o século XIX e XX, principalmente no Brasil, com o médium Chico Xavier, que também serviu como médium de efeitos físicos, de materialização, mas ele foi, logo já, Emmanuel já puxou ele e disse, você não veio para isso, você veio para psicografar. Tanto é que ele deixou mais de 400 obras. Ele não veio para isso. Mas teve outros médios, como Mirabelli, Peixotinho, que eram médios de efeitos físicos, tá? E que infelizmente não tem como passar hoje, né? Porque o tempo é curto, né? Mas é um assunto para várias horas aqui. Mas a gente vai ver isso no Identidade Eterna e também vai haver aqui, nós vamos ver isso com mais calma no estudo do Livro dos Médiuns. Tá ok? Vamos lá. Espírito de Kate King. Eu escolhi esse espírito aqui porque é um dos mais conhecidos. Estou te atrapalhando aqui? Dá para ver? É um dos espíritos mais conhecidos, tá? Para quem está vendo a questão da materialização, que foi um espírito que foi bem estudado, né, pelo Dr. William Crookes. Ele estudou esse espírito, ele viu o pulso desse espírito, ele tocou nesse espírito, ele dialogou com esse espírito, tá? E ele era, né, ele está aqui, ó, ele era um cientista de renome na Inglaterra. Ele sofreu, como Kardec, vocês viram no filme, chacotas, as pessoas riram da cara dele, falaram que... primeiro achavam que ele ia desmistificar, ele ia acabar com essa onda de espiritismo. Que isso aí é tudo uma bobagem.
Mas quando ele foi, assim como Kardec, vocês viram que Kardec relutou em ver as mesas, aquilo ali é magnetismo, tal, é isso aqui, tal, começou a dar as explicações, mas depois, quando ele viu, aí ele se interessou, porque ali ele identificou que havia uma inteligência por detrás daquelas batidas. Ele foi, investigou, analisou, viu, e no final ele disse, tudo que eu vi, tudo que eu estudei ali, é a mais pura verdade. E ele colocou o nome dele praticamente, né, para a ciência da época, que refutou. Não aceitaram, consideraram ele um louco, foi ludibriado, foi enganado, enfim, não aceitaram. Primeiro, aplaudiram ele. Depois, quando ele voltou do estudo e disse, olha, isso aqui, ó, é verdade, é um espírito materializado, aí por quê? Por causa da questão da religião da época. Tá? Muitas religiões falam que após a morte a gente dorme, ou a gente só vai ressuscitar quando Jesus Cristo voltar, e etc. Então batia também com as filosofias religiosas de alguns cientistas. Por mais que eles se dizem ateus, etc., mas no fundo tem a questão cultural da família, que isso também pesa, isso vem junto com eles. E aí eles refutam, dizem que não é verdade, que não tem como, mas ele investigou esse espírito por um bom tempo, tá? E ele saiu como resultado de que realmente havia um espírito. Por que esse espírito aqui, a foto da época, tá, gente? Não tem como melhorar. Tentei pegar as melhores fotos, né? Mas a foto da época, né? Isso aqui está numa escuridão, um breu danado. O espírito, às vezes, ele tem uma luminosidade, tá? Que dá para perceber um pouco, e aí aqui só acontece isso quando ele permite se fotografar. Porque se fotografar, naquela época eram aquelas máquinas pequenininhas, né, enormes e tal, era bem mais complicado, né? Soltava aquele flash que devia deixar qualquer um tonto, né? Se ele fosse fotografado antes da hora, poderia acarretar até a morte do médium. Então, ser médium de efeitos físicos, principalmente de materializações, não é assim. Eu vou lá, me deito, eu entro em transe e vou expelir ectoplasmia e vai aparecer. Não é assim. É complicado, o médium perde peso, porque também sai muito, né, líquidos e etc. Porque o ectoplasma, de ser um líquido também, sai muita coisa do corpo do médium para poder formar esse espírito. Então, não é assim. Isso não vem do nada, ele não surge do nada. Tá? Isso já vem. Claro que a ectoplasmia é do médium, também tem da natureza, enfim, os espíritos pegam tudo que está em volta, da água, dos animais, das pessoas que estão presentes, mas é principalmente do médium de efeitos físicos. Então ele perde muito peso. Se eu tocar nesse espírito sem autorização, eu posso causar danos bem sérios no médium. Já aconteceu isso. Tá? Vocês vão ver depois nos cursos que eu vou falar, que teve uma vez que um rapaz viu o espírito andando assim no meio, porque numa época não se tinha tanto cuidado nessa questão de convidar as pessoas para assistir. Então qualquer pessoa entrava ali para assistir a materialização. E esse sujeito achou que aquilo ali era uma mentira, pulou, no que ele pulou e abraçou o espírito se dissolveu. E o ectoplasma volta para o médium. E aí o médium quase foi a óbito. Ele teve que ficar horas ali, as pessoas fazendo oração, dando passe nele para que ele melhorasse. Mesmo assim, ele ainda fica doente ainda durante um tempo ainda, porque o ectoplasma vem dele. Então não pode chegar e tocar num espírito. Mas quando ele permite, aí tem toda uma preparação. Aí esse cientista aqui foi ali, sentiu o pulso do espírito, enfim, tocou nele, mediu, pesou, enfim, fez tudo que a gente possa imaginar que um cientista poderia fazer, tá certo? Aqui um pouquinho, a foto um pouquinho melhor. Aqui está medindo o pulso da Kate King, tá? Aqui está ela. Obviamente, eles não vão ter aquela desenvoltura com o espírito, né? Eles estão materializados sob o ectoplasma do médium, então eles não têm aquela, digamos, aquela fluidez que teria um espírito. Obviamente, eles estão condensados, eles estão voltando quase que à matéria novamente. Tá? Mas isso aqui que vocês estão vendo é o perispírito dela, não é ela espírito. É o perispírito dela. Como ela leu aqui, a Bruna leu, quando nós
morremos, entre aspas, deixamos o corpo físico, a gente vai para o mundo espiritual com essa imagem aqui. Se eu morrer amanhã, eu vou estar amanhã com essa imagem que vocês estão vendo aqui. Tá? E, obviamente, por quê? Porque o corpo do meu espírito, que é o perispírito, vai refletir o quê? A última imagem que é esse aqui que vocês estão vendo, que é o corpo físico do Alexandre. Então, obviamente, para eu me fazer reconhecido para vocês, se eu me materializasse e vocês me reconhecessem, eu teria que vir com essa imagem, porque se viesse diferente, não seria eu, né? Então, está aqui ela, né? Já um pouco mais perto, ali ele já vendo o pulso dela. E agora eu vou pular aqui para essas imagens aqui. Tá? Aqui vocês viram que é um espírito bem materializado. Tá? Tanto ela caminhava, apertava a mão das pessoas, mas aqui também é outro tipo de materialização. Onde aqueles que dizem que isso é uma mentira, dizem que isso aqui é fotografias, desenhos recortados e colados atrás do médium, na cortina preta ali que tem ali. Por que é tudo feito no escuro? Por que é tudo feito com cortinas pretas, etc.? Porque a luz causa, digamos assim, causa uma interferência muito grande no ectoplasma do médium. Tá? Ele não tem como o ectoplasma se formar tendo a luz elétrica. Tá? Porque a luz branca, ela ofusca digamos assim, o ectoplasma, ela mata, digamos, o ectoplasma, não deixa acontecer. Vem a muito custo, tá? Mas a maioria das vezes precisa ter a escuridão, um breu total. Então, aqui já é um rosto de algum espírito que parece, gente, ser um desenho, porque ele está em formação ainda. Ele não está, como ali a Kate King, que estava mais parecida uma humana, né? Digamos assim, uma pessoa humana encarnada. Ela vai aparecer dessa forma aqui, porque ela está se materializando. E, obviamente, né, ela não vai ter aquela mesma condensa, o mesmo rostinho que tivesse uma pessoa, né, se estivesse encarnada. Aqui, ó, atrás, a médium aqui ela está desperta, né, e a ectoplasmia saindo dela e formando aqui um rostinho aqui, tá? E isso já é bem comum, aparece muito, porque o espírito, muitas vezes que vem, ele não tem, às vezes, condições para se materializar como a Kate King, porque não é fácil. Se vocês lerem a série André Luiz, tem alguns livros ali que o André Luiz explica sobre as materializações, e ele fala que é todo um preparo da espiritualidade para que isso aconteça. Principalmente a materialização do corpo todo, mais densa, em que ela possa caminhar e conversar com as pessoas. É todo um trabalho de estar, digamos assim, tirando os fluidos negativos que tem na sala. Às vezes ali vinham pessoas que não estavam preparadas, pessoas que tinham usado álcool, que tinham usado o fumo, né? E que tinham problemas, às vezes, psicológicos, assim, de preocupação. E vinha todo tipo de pessoas. Então eles tinham que meio que isolar essas energias para que não atrapalhasse as materializações. Então, não é um trabalho fácil para a espiritualidade. Tá? É um trabalho difícil. Tá? Aqui, um pouco mais perto, se materializando aqui, um rosto, né, que está aqui, né, ó, a médium aqui, já em transe, e ela aqui, materializando um rosto aqui. Esse aqui é o ectoplasma que está saindo do médium. Está formando. Essa aparência aqui de passe de pano ou de algodão, né, é porque ela vai formando, ela vai ficando cada vez mais densa, esse fluido, e vai tendo esse aspecto mesmo. Vai perdendo depois que o espírito se materializa todo, né, como algumas fotos, né, que tem. Aqui, o ectoplasma saindo, e ela sai pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, tá? Ela saindo aqui, ó, jorrando o ectoplasma. Todo médium libera esse ectoplasma? Libera, só que a gente não vê. Às vezes pinga do nariz. A gente vê, às vezes, né, limpando o nariz aqui, algumas vezes vocês devem ter visto aqui no Zé Araújo, né, que aí lá dá uma limpada no nariz, porque está saindo um pouco de ectoplasmia, mas essa ectoplasmia aqui é muito mais densa, ela é muito mais forte, ela vem com mais volume, para que possa acontecer a materialização, senão não tem como. Aqui, saindo da boca do médium, vem aqui o ectoplasma, pegando esse bastão aqui e movimentando um objeto, tá?
Provavelmente aqui não dá para ver bem, mas é uma forma de uma mão aqui que pega e ele vai movimentando, tá? Isso acontecia bastante naquela época, justamente por aquele motivo que eu falei para vocês, para chamar a atenção dos cientistas. Porque naquela época era algo novo para a ciência. Precisava ter um despertar nosso, da época, para as coisas espirituais, de uma maneira diferente, saindo dos dogmas, né, que engessavam muitas coisas, não explicavam também para onde a gente ia, de que forma a gente ficava no mundo espiritual. Houve essa necessidade dessas materializações para poder acordar a humanidade. Tá? Aqui, esse espírito aqui é um espírito que se materializou aqui no Brasil, a irmã Josefa, que inclusive eu vi um blog que um rapaz dizia que era mentira e ele provava como. Eu fui ver. Olhei, vi as provas que ele usou, inclusive fotos aqui, mas eu não vi nada que me provasse que não fosse verdade. Porque a gente tem que ser assim, espírita tem que ser assim. Não é porque eu vou provar que é mentira, então assista aquilo ali que eu vou lá e assisto. Já li vários livros contra o espiritismo. Para mim convencer se realmente eu estava certo ou estava errado. Afinal de contas, eu preciso ver, eu preciso analisar. Já li de vários padres, pastores. Até agora, faz mais de 30 anos que eu sou espírita. Ninguém me convenceu do contrário. Fanatismo, não. Muito pelo contrário. Eu vou e vou analisar, para ver se realmente é verdade ou não. A gente tem que ser criterioso nesse sentido. Espírita, como Kardec falou, tem que ser criterioso. Não pode ser acreditar em qualquer coisa. Então, esse espírito aqui da irmã Josefa, inclusive ela está com uma cruz aqui, que ela foi enterrada com essa cruz. E ela foi lá onde estava essa cruz, no caixão dela, pegou essa cruz, trouxe de volta e ela materializou aqui. Tá? Depois, provavelmente, ela deve ter devolvido onde estavam. Tá? Isso acontece muito. Os objetos que eles trazem, tá? Eles já explicaram, depois eles devolvem esse objeto para onde estava. Essa irmã Josefa aqui, ela foi refutada por quê? Porque as pessoas compararam a médium com o rosto dela, para vocês vão ver um pouquinho melhor ali, uma foto, muito parecida. Aí eu vou dizer para vocês, como as pessoas não conhecem, elas acabam, obviamente, achando isso. Mas por que é parecida? O ectoplasma sai da onde? Não é do médium? Não é só as substâncias que ele expele do corpo dele? Obviamente que ela vai ser um pouco, o espírito ele vai ter um pouco da aparência dela. Óbvio que vai ter. Porque está saindo dela. Mas, se você analisar bem e pegar e ampliar a foto, você vai ver que não é 100% ela. Tem um pouco da aparência do queixo, um pouco do nariz e tal, mas você vai ver que é uma outra pessoa, porque geralmente esse espírito era mais alto do que a médium era baixinha, tipo assim que nem eu, né, 1,60 m e pouco, e ela tinha 1,72 m mais ou menos. Era muito mais alta. Tá? Aqui é um outro espírito materializado. Mas por que ele estava com esse véu aqui? Muitas vezes eles usam para não haver problemas com a família, que a família é, às vezes, de uma outra religião. Essa aqui, por exemplo, não teve problema, estava vendo o rosto aqui descoberto, mas é o ectoplasma em volta dela, está vendo? Porque ela não conseguiu se materializar totalmente. E alguns espíritos, muitas vezes, o olho fica um pouquinho para cima ou para baixo, e é meio estranho. A gente vê um espírito materializado com um olho meio para cima, outro para baixo, a boca meio torta, o nariz meio assim, porque não é fácil se materializar. Não é só chegar assim, eu vou me materializar e pronto. É todo um trabalho que eles têm em volta da ectoplasmia para poder fazer isso. Condições também, a condição do ambiente também influi. Por isso que a gente às vezes pedia aqui, gente, vibração, porque o Zé Araújo estava aqui, né, psicografando e precisa de vibração. E vibração é bons pensamentos, oração. A gente precisa do ambiente. A gente parece coisa assim que, isso é coisa de fanatismo. Não tem nada de fanatismo nem de religioso, não. Essa é uma questão lógica. Tá? Precisa, porque a vibração é pensamento é energia. Tá? E precisam dessa energia aqui. Tá? Aqui um espírito já bem mais materializado. Aqui, esse médium aqui é o médium Peixotinho, que vocês vão ver melhor quando eu falar numa identidade e no
Livro dos Médiuns, né? Um Peixotinho deitado aqui na casa do Chico e uma amiga do Chico Xavier se materializando aqui. Pode ver, ela se forma apenas o rosto e às vezes não tem condições de formar todo o corpo. Porque esses espíritos aqui não são espíritos evoluídos. São espíritos ainda que desencarnaram faz pouco tempo, 20 anos, 10 anos. Eles não são espíritos ainda evoluídos. Existem espíritos que não têm condições, eles não conseguem se materializar totalmente. Então, obviamente, aparece só o rosto. Tá? Aqui é o médium Mirabelli, lá de São Paulo, no início do século XX. Está aqui em transe. Outra pessoa aqui. Espíritos se materializando. Parece assim uma cara de boneca, né? Uma máscara, parece. Mas é que ele estava se materializando ainda. Tá? Ele estava em formação. Então, esse espírito está se materializando, está sentado aqui. Tem um pesquisador aqui e um médium aqui em transe. Eu não consegui a foto que tem de um outro espírito andando à luz do dia, que é coisa rara de acontecer. Eu expliquei que a luz branca ela afeta o ectoplasma do médium. Mas aconteceu alguns casos raros, tá? De espíritos que se materializaram e andaram à luz do dia. Tá? É bem difícil de acontecer. Aqui também está ela, né? Vocês podem ver o ectoplasma saindo do médium aqui, ó, tá? E ele está totalmente em transe. E é bem cansativo para o médium. Ele acorda, ele perde 2, 3 quilos, 5 quilos, cansado, com sede. E é bem difícil, tá? A materialização. Aqui já na presença do Chico Xavier, a Cefa, né? Aquela freira que eu mostrei para vocês. O Chico aqui, tem mais outra pessoa aqui no lado dela. Aqui ela atrás do médium, o ectoplasma saindo, tá? Aqui da boca tá saindo bastante da boca dele, tá? O ectoplasma vindo aqui, ó. E a freira aqui, tá? Da mesma forma que ela já está totalmente materializada. E o Chico Xavier aqui. As pessoas passam umas posições esquisitas na foto, mas é porque é tudo escuro ali. E a foto, de repente, pá, dá aquele flash, né? E as pessoas ficam meio, né? E o Chico aqui atestou em várias fotos dela que aquilo ali era verdade. Essa pessoa que falou que isso era mentira, que refutou, que usou essas fotos aqui, eu analisei bem o argumento dele, mas eu não me convenci. Né? Eu achei que ele tivesse uma coisa mais consistente, mas ele usou dizendo que ela era parecida com o médium, que era isso, que ali atrás era uma cortina preta, que era médium que se vestia e tal, mas teve pessoas aqui, médicos, engenheiros, delegados de polícia, enfim, pessoas idôneas, pessoas respeitáveis, pessoas que não se deixariam ser enganadas por qualquer um, assim, tão fácil, que atestaram que a médium estava amarrada lá atrás da cortina, tá? A médium na cortina amarrada, muitas vezes, tá? Em condições assim até bem difíceis, amarrada na cadeira, e que eles tinham visto ela lá e não teria como ser ela, porque a estatura era maior do que a média. A média era menor do que o Chico já era pequenininho. Ela era menor do que o Chico Xavier, tá? Aqui está o Chico, né? E aqui, no final, eu botei um fantasminha aqui, é onde a gente imagina que seja um fantasma, né? Mas isso aqui, gente, veio da ideia justamente disso aqui, da ectoplasmia. As pessoas que viram, muitas vezes, materializações, acabaram depois criando esse tipo aqui, ó. Porque isso aqui poderia ser... Isso aqui só é uma pessoa com lençol, tá, gente? Isso aqui não é o espírito, não, tá? Mas por quê? Por causa do ectoplasma, que vocês viram ali, tá? O buraquinho aqui formado aqui é porque, às vezes, os olhos do espírito não estão bem formados. Então, obviamente, se criou um senso comum que os fantasmas eram dessa forma aqui, que as pessoas viam. Tá? Então, assim, gente, hoje, tá? Hoje não acontece mais. Hoje não acontece mais, porque... Pode tirar, por favor. Por quê? Porque depois dessa passagem da mesa girante, dos efeitos físicos, começou a se vir muitas psicografias, psicofonias, mensagens. Porque o Espiritismo não nasceu através dos efeitos físicos. Ele veio, sim, como uma proposta filosófica, trazida pelos espíritos superiores, para que a gente fizesse o quê? A nossa reforma íntima, se voltasse
para a espiritualidade, largasse o materialismo ou o apego às coisas materiais e se voltasse com mais ênfase, com mais foco depois da dita morte. Então se começou a diminuir os fenômenos, porque começou a vir os livros através do Chico, Ivone Amaral, Divaldo e outros tantos médios, o Zé Araújo. Começou a se materializar a doutrina espírita através das letras. O fenômeno foi para despertar, trazer os cientistas, trazer as pessoas para algo novo, que não era tão novo assim, que se vocês pegarem o Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento, lá tem vários casos de materializações, vários casos de fenômenos, de efeitos físicos. Mas foi a partir do século XIX que a ciência também estava acordando, saindo da Idade Média, né? E entrando no século XIX, tá? No Renascimento, toda aquela renovação da ciência, da arte, da arquitetura, a ciência também começou a sair das algemas das filosofias religiosas e começou-se a pesquisar mais, porque até um tempo era proibido pegar um cadáver, abrir e pesquisar ele por dentro. Mas como é que eles iam conhecer a anatomia se eles não fizessem isso? Eles tinham que ir lá roubar os cadáveres, os médicos, tá, gente? Eles também foram ladrões de túmulos, né? De ladrões de corpos. Eles eram obrigados a fazer isso, mas por quê? Porque tinha toda uma filosofia religiosa que proibia. Então, havia necessidade de se pesquisar e, obviamente, de fazer isso. Hoje, já está se deixando de fazer isso. Está se usando cadáver, está se usando já uma tecnologia super avançada que ali em cima você vê todo o corpo humano sem precisar estar abrindo cadáver. Tá? Está se mudando, já estamos evoluindo já. Mas esse momento era um momento necessário para nós. Então, hoje não precisa, porque nós temos os livros. Então, obviamente, não há necessidade de se materializar hoje espíritos. Mas, no final de 1999, início do ano 2000, na cidade de Scone, lá na Inglaterra, se fez uns experimentos com 2 médiuns, alguns cientistas, onde se trouxe novamente essas experiências do século XIX. Tá? Inclusive tem um livro chamado As Experiências em Scone. É bem interessante. Se voltou a se materializar mãos, objetos. Por quê? Por que isso na Europa? Porque a Europa ela é muito ciência. A Europa ela tem um certo distanciamento com a questão da religião, porque foi lá que aconteceram as maiores mortes pela Inquisição. Também outras filosofias também mataram, enfim. Ou seja, a opressão, a ditadura religiosa muito forte. Então, obviamente, eles ficaram com um certo distanciamento da questão da religião. E se apegaram muito à ciência. E, obviamente, os espíritos trouxeram novamente isso. Claro que trouxeram pela transcomunicação, que é a comunicação através dos rádios, a voz do espírito saindo pelos rádios, depois começaram com fotos naquela época, e foram indo, né? Ou seja, chamando sempre a atenção de nós para a questão da espiritualidade. E hoje em dia, eu vou dizer que, olha, eu sei que tinha um lá no Rio de Janeiro que fazia algumas sessões de materialização fechado entre eles, que havia, mas eu acredito que ainda aconteça, mas é bem raro, é bem difícil de encontrar. Tá? É bem difícil de encontrar. Porque não há necessidade, hoje nós temos os livros. Então nós temos que materializar agora o amor de Cristo, né? Dos espíritos superiores, nós temos que materializar a caridade, isso que nós temos que materializar, e não ficar apegados a isso aqui. Isso aqui foi digamos assim, uma necessidade da época. E hoje nós temos a doutrina espírita que nos faz mudar, muitas vezes, o nosso pensamento, a forma como nós pensávamos antes. Às vezes nós éramos materialistas, às vezes nós éramos muito apegados aos bens materiais, tínhamos um medo tremendo da morte. Eu sei que se alguém entrasse aqui dando tiro, a gente ia sair correndo, eu também ia sair, obviamente, né, pela questão da conservação. Mas medo da morte a gente vai entender e vai perder entendendo a filosofia espírita. Não vem disso aqui. Porque teve gente que viu isso aqui, saiu dizendo que isso aqui era mentira.
viu, assim, ó, como eu estou vendo a Heloísa aqui e a Bruna, viu, tem gente que chegou a tocar no espírito, saiu dizendo que aquilo ali era mentira. Então não adianta. Por que não acontece aqui? Porque não vai adiantar. Vai sair gente aqui dizendo, aquilo ali é mentira. Deve ter uma coisa ali projetando. Vai sempre pensar alguma coisa assim. Não vai acreditar. Então não faz a diferença. Tá? Para que mais do que fez Cristo? Curou, fez várias coisas ali e mesmo assim crucificaram. Mesmo assim, mataram ele. Entre aspas, né? Crucificaram ele. Então, a gente tem que se ater agora aos conhecimentos que é trazido. O fórum é um lugar de conhecimento. Ali a gente vai se renovar. Mesmo tendo 30 anos de espiritismo, ali a gente se renova. Tem coisas novas, tem coisas que a gente, não percebi isso. Os livros, por isso que a gente leia, espírita tem que ler, não só espírita, católico, protestante, tem que ler. A gente tem que ler, mesmo que a gente não goste. Eu sei que tem gente que tem uma dificuldade. Bota o livro em áudio. Bota um fonezinho de ouvido, porque a gente tem que buscar o conhecimento. A gente tem que ter esse conhecimento, porque é o conhecimento que nos liberta. A fé cega, já diz o nome, é cega. A fé com razão, na qual a gente fala, é a fé que ela é aliada à ciência. Ela não é contra a ciência. O espiritismo não é contra a ciência. Mas a ciência está dizendo que é mentira. Não. Não é a ciência que está dizendo que é mentira. É alguns cientistas materialistas que não foram lá, não investigaram, não certificaram se era fraude ou não, que estão dizendo. Porque os que foram cientistas que antes eram também, às vezes, materialistas, que duvidavam, Kardec duvidou. Depois que investigou, viu a veracidade dos fenômenos. E não foram lá e investigaram. Então, a gente... eu esqueci uma coisa. A diferença, materialização de visão. Eu posso estar sentadinho aqui, bonitinho, e eu vejo um espírito. Eu estou vendo através da minha mediunidade de evidência. Eu estou vendo um espírito ali. Mas não necessariamente a Heloísa está vendo, a Bruna está vendo, ou vocês estejam vendo. Isso é uma coisa. Ele está materializado ali? Não, ele não está materializado. Quem na realidade está vendo sou eu, espírito, não é o corpo. Porque meus olhos físicos não veem. Mas eu, como espírito, estou conseguindo, por isso que eu tenho essa mediunidade de evidência. Eu estou falando só um exemplo, eu não sou médium, tá, gente? Não vejo nada, nem ouço nada. Tá? Nada. Absolutamente nada. Então, isso é uma evidência. Agora, a materialização ela é diferente. Todos veem. Todos veem. Tá? E não necessariamente dois médiums veem o mesmo espírito. Eu posso estar vendo e ela não. E ela também tem mediunidade de evidência e ela vai dizer assim para mim, não estou vendo nada, mas eu estou vendo. Por causa da faixa de vibração. Eu posso estar na mesma faixa de vibração daquele espírito. Ela não. Não é que eu seja melhor do que ela, mas eu estou... É como se fosse uma procura de estação de rádio, sabe? A gente está no mesmo rádio, mas eu estou na frequência, eu consegui uma frequência de uma música, e ela está lá procurando ainda. E ela não está achando a música, mas eu achei. Ou seja, eu achei a frequência, eu estou na mesma frequência que aquele espírito, eu consigo vê-lo. Isso não é materialização. Tá? Ele está lá com o espírito, eu estou vendo por causa da mediunidade. Aqui é diferente, aqui é por causa da materialização. É o ectoplasma que vai se condensando e vai se materializando. Assim como flores que já vieram trazidas do espírito, de repente surgiu aqui. Mas ela de algum lugar, eles trouxeram, isso já é o transporte, já é uma outra história que somente no curso de espiritismo, que eu vou poder falar melhor, e na leitura, no estudo do livro dos médiuns. Então, gente, desculpa, né? Eu não podia falar mais e mostrar mais fotos, mas o tempo é curto e o assunto é muito vasto. Muito vasto. Tá ok? Eu espero ter ajudado, pelo menos a deixar aquela... Opa, eu preciso investigar isso um pouquinho melhor, preciso ler um pouquinho melhor. Ali na biblioteca tem livros que falam sobre materializações. O livro dos médiuns, se vocês quiserem pegar, vocês vão entender melhor como acontece isso, né? E outros livros aí que é só procurar sobre materializações, que vocês vão achar, são vários. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e tenham uma boa noite.